Então, depois que você fizer a triagem, verificar de fato se o BPC é o benefício correto, juntar a documentação, pegar o CadÚnico, juntar e ler o PA, você, claro, vai dar entrada aí com o benefício. Olá pessoal, Lucas Cruz aqui do Previdência na Prática, tudo bom com vocês? Pessoal, vocês podem mandar os comentários aí, aperta no coraçãozinho, tá bom? Mais uma vez, vamos falar sobre BPC, os aspectos práticos. Esse é um tema muito importante, sobretudo devido a todas as atualizações jurídicas que vem acontecendo aí nesses últimos meses. Eu não digo nem nos últimos anos, mas sim nos últimos meses, porque foi uma verdadeira novela toda essa questão aí que aconteceu, sobretudo no que diz respeito à renda familiar. 1/4, depois passou para 1/2, depois o presidente se envolveu com veto, foi para o Congresso Nacional, enfim. E essa questão agora está suspensa no STF, eu vou explicar isso antes de partir para a prática, tudo bem? Então vamos lá, iniciando com a teoria, e aí vocês veem o memezinho do cara rindo, para depois a gente ir para a prática. Porque na escola, na faculdade a gente aprende uma coisa, mas nem sempre é assim quando a gente chega aí no mundo da advocacia. Então, pessoal, quando eu falo de benefício assistencial, de BPC, é impossível eu mencionar esse tipo de benefício sem falar sobre a figura da assistência social. Nós sabemos que a assistência social, a saúde e a própria previdência, na verdade, elas são três espécies, três campos de um campo maior que se chama aí Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, ela abrange tanto a assistência, a previdência e a saúde. E muita gente confunde a questão do BPC com a aposentadoria, justamente porque o BPC, que faz parte da assistência social e não da previdência social, e eu vou já explicar essa diferença, ele é gerido também pelo INSS, assim como os benefícios previdenciários. Daí porque existe essa confusão. O meu cliente ele é aposentado. Chega essa pessoa lá no seu escritório. Doutor, fulano de tal recebe uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, e muitas vezes você vai ter que fazer uma certa triagem, fazer ali algumas perguntas para aquele cliente a fim de verificar se de fato ele recebe mesmo um benefício previdenciário, aposentadoria, um auxílio-doença que seja, ou um benefício assistencial, notadamente um BPC. Visto isso, e identificando que nós temos esses três campos dentro da Seguridade, quais sejam assistência, previdência e saúde, fica mais fácil de entender o BPC como uma questão isolada, ok? Que não se confunde com o direito previdenciário, mas que de alguma forma está relacionada a ele justamente por uma questão de praticidade, de organização. O legislador, ele preferiu ali, devido sobretudo à eficiência, na verdade, né? Que é dar uns princípios aqui da nossa administração pública, colocar a questão do BPC sobre a administração do INSS, uma vez que aquele órgão já trabalhava ali com essa questão de benefícios e, lógico, detinha toda uma gama de informações em seu sistema. Então, para facilitar, por conta da eficiência e organização, o BPC ele é administrado pelo INSS. Você entra contra o INSS na justiça, caso o benefício que o seu cliente requereu seja negado, mas vocês não podem deixar de entender que BPC é assistência social e não previdência. E qual vai ser aí a maior característica da assistência social, que é inclusive está prevista no artigo 203 da Constituição Federal de 88. A assistência social ela vai ser aí garantida a todos que a dela precisarem, independente de contribuições. E é esse o grande aí paradigma, a grande base que vai sustentar o BPC. A pessoa, nós vamos já ver quais são essas pessoas, pode recebê-lo independentemente de contribuição, de recolhimento para o INSS. Ou seja, mesmo que a pessoa nunca tenha trabalhado, mesmo que a pessoa nunca tenha contribuído, ainda assim ela pode receber esse BPC, claro, se ela satisfazer, se ela conseguir alcançar aí os requisitos legais para tanto. Então a assistência social ela abrange uma série de benefícios, não somente o BPC, mas a gente fala também de um supernovo, por exemplo, que surgiu agora em 2019, que é para aquela criança portadora de microcefalia oriunda do vírus Zika, né, que foi uma grande epidemia aí nos últimos anos e deixou aí
muitas mulheres grávidas que contraíram a doença acabaram tendo as crianças com microcefalia. Então a assistência social, ela também veio garantir, por exemplo, um benefício aí a essas crianças portadoras de microcefalia. Esse também é um benefício da assistência social, ele é muito parecido com o BPC. Só estou falando isso aqui para vocês verem que assistência social não é só sinônimo de BPC. Mas já que a gente está falando nesse BPC, que tem vários nomes na prática, muita gente chama de benefício de prestação continuada, BPC, benefício assistencial, LOAS, fazendo alusão à lei que o representa, a lei que o regulamenta, qual seja a Lei 8.742, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. Muita gente acaba chamando aí o próprio benefício pelo nome da lei. Então, quando um cliente chegar ao seu escritório falando em benefício assistencial, BPC, LOAS, é tudo a mesma coisa. Vai ser basicamente o valor de um salário mínimo, uma prestação de um salário mínimo, devido ali a determinadas pessoas, quais sejam idosos com 65 anos ou mais e deficientes que em comum tem aí um requisito, qual seja a questão da renda familiar. Pessoas que não conseguem prover o seu próprio sustento, a sua própria manutenção. Nós vamos falar já já sobre isso, estamos fazendo aqui somente uma contextualização inicial. Então o BPC vai ser uma modalidade ali de benefício da assistência social que vai garantir, basicamente, um salário mínimo àquelas pessoas que dela necessitarem, quais sejam aí os idosos e os deficientes que demonstrarem para o INSS ou para a Justiça a questão da renda familiar, que são pessoas pobres na forma da lei ou, como a própria Lei 8.742 trata, estão em estado de miserabilidade, de hipossuficiência econômica. O BPC, portanto, ele é gerido aí, ele é totalmente discriminado e regulamentado pela Lei 8742 de 93, a LOAS. E quais são, portanto, aí, gente, os requisitos para que os nossos clientes, a sociedade aí, esses sujeitos, eles consigam requisitar e, portanto, terem esse benefício aí, benefício de prestação continuada, BPC concedido? Pois bem, quando nós falamos em requisitos, a gente tem basicamente 3, sendo que os 2 primeiros são alternativos. Pode ser um ou outro, e o segundo, ou melhor, o terceiro requisito, que é a miserabilidade, é cumulativo e existe em cada um deles. Então, nós vamos ter aí a figura do BPC para o idoso, e aqui a lei trata de forma clara tanto o Estatuto do Idoso quanto o LOAS, que para fins de BPC vai ser aquela pessoa com 65 anos ou mais, e também a pessoa deficiente, e aqui independe da idade. Vamos já falar o que a lei, o que a jurisprudência e a doutrina entendem aqui por deficiência. Mas em todo caso, seja na questão do maior de 65 anos ou na questão do deficiente, nós vamos ter um requisito comum, que é o requisito da renda, o estado de miserabilidade. Essa aí é um requisito mais objetivo, né? Que ele veio aí configurar-se como uma condição sine qua non para a obtenção do LOAS. Então, por mais que aquele cliente ele seja idoso, por mais que aquele cliente ele seja deficiente, se ele não comprovar a questão da renda, do estado de pobreza, hipossuficiência econômica ou miserabilidade, ele não vai ter direito ao LOAS. Afinal de contas, a gente está falando aqui de assistência social que vai ser devida aí àquelas pessoas que realmente necessitam. Não é para todo mundo. Todo mundo, não é que todo mundo do Brasil, por exemplo, que não contribua, que não trabalhe, vai ter direito ao LOAS. Não, realmente ele vai ser devido àquelas pessoas que necessitam, que estão ali em um estado de hipossuficiência ou miserabilidade. E aí, quando a gente fala do requisito de miserabilidade, o artigo 20, parágrafo 3º da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, ele já discrimina aí pelo que se entende como essa questão aí de renda, que seria esse terceiro requisito objetivo. Então, o BPC ele vai ser devido seja para o idoso de 65 anos ou mais, seja para o deficiente, mas de toda forma para um desses dois aí que não possuir meios de prover a sua própria manutenção.
Então, nesse caso, pessoal, a gente está falando aí justamente num requisito que foi instituído aí objetivamente para verificar a situação de miserabilidade. Então, quando a lei diz não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de ter essa manutenção provida aí por terceiros, criou-se um quesito objetivo de uma renda per capita familiar para fins de verificar se aquele grupo ali, se aquela família que reside sob o mesmo teto é uma família de baixa renda, é uma família em estado de miserabilidade. E esse requisito da renda foi justamente aí uma renda per capita, ou seja, por pessoa, no valor de 1/4 do salário mínimo. Então, toda vida que a gente falar em BPC, além de ser um idoso com 65 anos, além de ser um deficiente, aquela família ali, ela tem que demonstrar o estado de miserabilidade. E esse estado de miserabilidade ele é comprovado na medida que a renda per capita familiar ela é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Nós vamos ver que somente esse requisito limpo e sacudido não pode ser utilizado de uma forma objetiva e totalmente certa. 1/4 do salário mínimo então é miserável. Mais de 1/4 não é miserável, não é bem assim. Na verdade, o próprio STF, aí, a própria jurisprudência já vem há um tempo, inclusive, entendendo que esse é um quesito aí, é mais um instrumento, mais uma ferramenta para o juiz verificar a condição de miserabilidade, mas não pode ser usado sozinho. Tudo bem, é muito importante a questão da renda familiar, mas se o juiz observar só isso, aquele caso ali é inconstitucional. Ele vai ter que observar mais além toda a questão psicossocial daquele lar, a gravidade da deficiência, quanto aquela família tem ali, de fato, comprometido em sua renda. Pode ser que a família receba muito mais do que 1/4 do salário mínimo, mas imagine que tem empréstimos ali, ou então que o custo de vida por conta dos medicamentos que aquela pessoa precisa tomar é tão alto, que mesmo que a renda seja mais alta, ainda assim o dinheiro que eles ficam para sobreviver é muito pouco. É um exemplo claro aí de que a renda per capita familiar de 1/4 do salário mínimo não pode ser aplicada de forma isolada. Mas para quem não entendeu essa questão da renda per capita, eu vou explicar novamente, porque vocês precisam entender que essa é a questão mais importante no que diz respeito ao LOAS, ao BPC, e é a que mais gera aí indeferimentos administrativos no INSS. Porque a questão do idoso você comprova facilmente pela certidão de nascimento, pela identidade, a idade dele consta ali. A questão da deficiência vai passar por uma perícia médica lá no INSS para verificar ali se de fato aquela pessoa detém ali algum tipo de impedimento, de incapacidade de longo prazo que impeça ela de concorrer em iguais condições no mercado de trabalho, por exemplo, ou que a impeça de realizar as suas atividades habituais ou mesmo laborais, mas o que podem ter certeza, gera aí mais indeferimentos na prática é a questão da renda familiar, porque por mais que o legislador trouxesse aí um requisito objetivo, ainda assim na análise da autarquia e do judiciário, essa análise ela se dá de uma forma mais subjetiva. Como eu disse, não é somente limpa e sacudida a questão de 1/4 do salário mínimo. Tem que ser analisada aí outras questões e é justamente aqui que a gente vai focar bastante para quando você der entrada nos BPCs, você fazer bem direitinho, juntar uma documentação adequada para fins de comprovar de fato o estado de miserabilidade. Antes de falar aqui e partir já para essas mudanças legislativas que surgiram nos últimos meses, é importante eu falar, apesar de nem ter colocado aqui no slide, mas falar um pouco do que se entende por deficiência, né? O idoso a gente já viu, já exauriu isso aí, é muito simples, igual a 65 anos ou mais. Então esse é um quesito aí que todo mundo entendeu. É interessante que vocês saibam que a LOAS no passado, inclusive, ela era devida aí a pessoas com mais de 70 anos. Então era 70 anos para lá. No passado era assim. Mas aí houve um progresso, né, uma evolução legislativa, de modo que a idade caiu para 65 anos.
E aí, por muito tempo, inclusive advogados, juristas, eles tentaram teses no judiciário de que, se é devido ao idoso, se consta lá também no Estatuto do Idoso, o ideal seria que fosse a partir dos 60 anos, né? Já que a nossa legislação entende que idoso é a partir dos 60. Mas essa tese não colou, o judiciário, sobretudo baseado no princípio da legalidade, disse, não, é 65 anos e não tem mais conversa. Mas enquanto aí a questão do deficiente, é importante aqui a gente falar do Estatuto Deficiente, que surgiu também aí há alguns anos, que trouxe aí uma maior humanidade para a figura da pessoa portadora de uma deficiência, certo? Então não é somente analisar, gente, uma doença que incapacita aquela pessoa para o trabalho, não é só isso. A gente não está falando aqui, por exemplo, de um auxílio-doença. A gente analisa toda a questão psicossocial desse impedimento, dessa incapacidade, dessa deficiência. E quando eu digo psicossocial, além de analisar as próprias questões mais objetivas, mais biológicas, no que pertinem, por exemplo, aí, a uma incapacidade física, a uma incapacidade psicológica, mental, intelectual, sensorial, nós também temos que analisar toda a questão social daquele lar e ver se de fato aquela pessoa ela consegue competir, por exemplo. E aí é um exemplo, não é só isso, eu quero que vocês entendam que não é só a questão laboral, ok? Em condições iguais com o restante da sociedade no mercado de trabalho. Será que, por exemplo, uma criança que pode sim receber um LOAS na condição de deficiente, que tem um grau elevado de autismo, ela vai conseguir aí atuar de forma plena no meio social, ou ela vai precisar sempre da ajuda de uma pessoa, de um terceiro? É justamente aí um requisito que entra na questão da deficiência, porque não é só aquele laudo que vai dizer é incapaz de trabalhar, mas tem que ser analisado toda a questão, claro, física, psicológica, intelectual, sensorial, sobretudo no que pertine aí à visão, à audição, à fala, mas também a questão aí do ambiente, entendeu? Então a questão da deficiência ela vai mais além hoje. E já que a gente falou de idade, de deficiência, vamos agora para a questão da renda. Então, hoje vocês podem entender, gente, que a questão da renda de 1/4 do salário mínimo ainda está valendo. Houve muita mudança legislativa, houve aí aquela lei, 2 leis no ano passado, e a que está em vigência agora é a Lei 13.982, que também aí trouxe a possibilidade de um aumento, de uma extensão daquele valor de 1/4 do salário mínimo para o meio. Vamos já falar sobre isso. Mas antes dessa lei também teve aquela Lei 13.981, todas agora desses últimos meses, entendeu? Que abordaram a questão da renda familiar. Então, o que é que acontece? Quando eu disse que houve uma verdadeira novela no Legislativo no que pertine a isso, é muito importante vocês entenderem que o Congresso, na verdade, ele sempre quis estender aí essa renda para meio salário mínimo, de modo que o BPC ele conseguisse englobar um maior número de famílias, que ainda assim, por mais que necessitassem do benefício, tinham ele indeferidos ali, batia com a bola na trave justamente por conta dessa renda familiar aí de 1/4 do salário mínimo. Então, o que é que aconteceu? Com a Lei 13.981, o Congresso ele trouxe aí a possibilidade, estava lá de uma forma bem taxativa, é uma lei bem pequenininha, então é interessante que vocês leiam, que até o final desse ano ficaria valendo 1/4 do salário mínimo e após isso, e aí ia ficar ad eterno, ia ficar valendo a questão de meio salário mínimo per capita para renda familiar, para comprovação de estado de miserabilidade. Mas aí o presidente da República, isso em março, né, vetou essa parte aí do projeto de lei. A lei ela acabou sendo sancionada, mas sem essa parte. Acontece que teve uma reviravolta, eu já falei sobre isso aqui numa live anterior, na época. O Congresso ele acabou votando e derrubando o veto do presidente. Mas aí, gente, o Tribunal de Contas chegou a suspender essa decisão aí do Legislativo e ficou toda aquela questão, mas o Tribunal de Contas tem ou não competência para tanto? Eu sei que essa questão acabou chegando no STF e o STF suspendeu, pelo menos até uma posterior decisão aí,
a eficácia desse meio salário mínimo para fins de comprovação de renda familiar. Então, caiu de terra aí e voltou a valer 1/4 do salário mínimo. A gente não chegou nem a ter o gostinho de aplicar o BPC com essa nova renda. Mas aí veio toda essa questão da pandemia, né? Que não é novidade, eu não preciso dizer para ninguém a situação complicada e triste que a gente está vivenciando. E o estado de emergência, que inclusive foi decretado pela própria União e pelos governos aí, os estados da federação. Então surgiu essa lei 13.982, que trouxe uma série de novidades, que eu acredito que muitos estão por dentro também, que foi aquele auxílio emergencial no valor de R$600, a possibilidade de antecipar um salário mínimo a nível de auxílio doença. Tudo isso, gente, está constando aí nessa lei 13.982. E, inclusive, também houve a possibilidade da pessoa receber R$600 de adiantamento de LOAS. Tem, assim, 3 dispositivos que eu acho muito importantes. Um deles diz respeito justamente à questão aí do aumento de 1/4 do salário mínimo para 1/2, que é justamente aí a implementação do artigo 20A, que em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo número tal e a emergência por conta do estado de coronavírus, o critério de aferição da renda familiar pode ser ampliado, estendido para até 1/2 do salário mínimo, sendo que a ampliação de que trata esse caput ocorrerá na forma de escalas graduais definidas em um regulamento próprio, que a gente ainda está esperando isso. Mas eu quero que vocês entendam aí que esse 1/2, esse aumento de 1/4 para 1/2 é uma coisa provisória, temporária, até que essa situação do coronavírus, do estado de emergência, ele se extinga, acabe. Depois disso vai voltar para 1/4 do salário mínimo e vai ficar assim até que o STF, Deus sabe quando, de fato aí decida se vai valer aquele entendimento do Congresso ou não. Aí tem toda uma questão jurisprudencial e econômica acerca disso. Mas a outra questão aí no que diz respeito a essa lei 13.982, antes da gente passar para a prática aí efetivamente, é que ela trouxe e sedimentou um entendimento de forma bem clara, que já vinha sendo julgado aí no judiciário há um tempo. Desde o Estatuto do Idoso já tinha um entendimento de que a aposentadoria no valor de um salário mínimo do idoso não devia ser utilizada para o cômputo da renda familiar. Ela sempre foi excluída da renda familiar, o que melhorava bastante a aquisição do LOAS para famílias que tivessem idosos aí recebendo um aposento de até um salário mínimo. Aí veio o STF e disse, não, essa questão aí a gente não pode tratar dessa forma, vamos ampliar também aqui a exclusão desse salário, desse benefício previdenciário, desse benefício assistencial de até um salário mínimo, além do idoso para o deficiente. Isso na justiça ficou bem pacificado por conta da decisão do STF. Então, por mais que o INSS ele ainda computasse o cálculo da renda familiar com esses benefícios de deficiente, o INSS não computava do idoso, mas do deficiente ele computava. No judiciário a gente conseguia resolver essa questão aí facinho, facinho. Mas aí o que é que acontece? Veio a lei 13.982 e lá nos seus dispositivos trouxe de forma clara, bem taxativa, que não dá margem a nenhuma confusão, que o benefício no valor de até um salário mínimo, seja ele aposentadoria, seja benefício assistencial, não entra aí no cômputo da renda familiar. Falando nisso também, gente, não entra no cômputo da renda familiar Bolsa Família, ok? E aí essa questão foi muito boa porque sanou de uma vez por todas essa dúvida e o INSS já está aplicando esse entendimento, inclusive com essa portaria aqui saída do forno, que é a portaria 374 agora, de maio de 2020, que falou inclusive que aquele aumento de 1/2 necessita de uma regulamentação, de um decreto, mas também, gente, que instituiu aí que a partir do dia 2 de abril, ok, que foi justamente o implemento dessa lei 13.982, de fato já fica valendo aí a questão da exclusão da renda familiar, não só do idoso, mas também do deficiente que recebe aposentadoria ou benefício assistencial no valor de um salário mínimo. Entendeu? Então já está valendo essa lei. A partir de 2 de abril, o INSS já está também aceitando esse novo cálculo, essa nova forma de analisar aí a renda familiar. Então, a dica que eu dou é para você, por exemplo, que tem
um benefício aí requerido, um cliente que requereu um benefício antes de abril, e esse cliente ele tem uma renda, por exemplo, alguém da família que mora ali sob o mesmo teto, porque, mais uma vez, para fins de comprovação de renda familiar, são aquelas pessoas com relação de parentescos que vivem sobre a mesma casa. Isso significa que vai ser somada a renda de cada uma delas e dividido por pessoa, per capita, e aí justamente vai chegar aquela questão de um quarto salário mínimo, ok? Então, o entendimento hoje é de que não desconsidera-se tanto o benefício do idoso quanto do deficiente de até um salário mínimo. Então, as pessoas que requereram antes de abril podem reafirmar a DE com esse novo entendimento que é bem mais benéfico. Claro, se de fato se adequar a esse caso concreto, né? Seu caso concreto, a essa realidade aqui que eu estou trazendo, e também verifica aí se vai valer a pena, porque pode ser que no INSS negue, né? Porque você ainda está utilizando o entendimento antigo, a autarquia está utilizando o entendimento antigo, mas na justiça você consiga aí reverter essa situação, porque sempre foi pacífico esse entendimento depois do STF, e aí os seus atrasados na justiça possam ser maiores. Então faça esse sopesamento e veja se vale a pena reafirmar a DER para receber já administrativo aí no INSS com esse novo entendimento, ou de fato se você vai esperar ser negado para entrar na justiça e receber uns atrasados melhor, porque quando você reafirmar a DE aí para abril de 2020, você vai logicamente perder os atrasados até essa data. Então vai ser estabelecida aí uma nova data de entrada, uma nova data de início do benefício. E agora que eu trouxe todos os aspectos teóricos e essas últimas novidades que permeiam aí o universo assistencial no que diz respeito ao BPC, nós vamos passar para a prática. E a dica que eu dou aqui para vocês, gente, e inclusive é isso que eu faço lá no meu escritório, quando o cliente ele chega até vocês, notadamente essas pessoas que elas estão requerendo LOAS, eu não preciso nem dizer, né, que são pessoas realmente mais humildes, que muitas vezes não têm estudo, tudo mais, às vezes é uma pessoa analfabeta, e elas não conseguem expressar da melhor maneira o que é que elas estão querendo ali. Então, essas são as pessoas que já se bateram para todo canto tentando resolver essa situação, do CRAS para o INSS, do INSS para a prefeitura. E aí, se ela está no seu escritório, pode ter certeza que essa pessoa ela já tentou resolver aquela problemática de todas as maneiras possíveis e não conseguiu. Então, é aí que você vai ter que atuar com a maior eficácia possível para conseguir o direito daquele cliente que já está tão cansado, certo, de ser aí excluído pelo nosso Estado. E a primeira coisa que você deve fazer, portanto, é uma triagem com uma série de perguntas para verificar se de fato aquela pessoa ali tem os requisitos mínimos para o LOAS e verificar se, na prática, o LOAS vai ser o benefício mais adequado para aquele seu cliente. Porque existem aí outras alternativas, sempre tem outras alternativas. Então, perguntas como: quantos anos o senhor tem? E aí você já vai verificar se aquela pessoa tem a idade, no caso do amparo ao idoso, BPC na modalidade de amparo ao idoso, ou se não tem a idade, se vamos ter aí uma possível deficiência. Porque lembrando, na deficiência não necessita-se comprovar uma determinada idade, pode ser até um recém-nascido, ok? E pode ser também uma pessoa bem mais velha, desde que comprove-se aquele impedimento, aquela deficiência e também a questão da renda familiar. Então perguntas: quantos anos o senhor tem, se o senhor mora na zona rural ou na zona urbana, influencia, quantas pessoas residem naquela mesma residência, quais dessas pessoas têm uma relação de parentesco, porque não é só viver na mesma residência, gente, tem que ter uma relação de parentesco. Não é porque um amigo seu foi morar lá, foi passar um tempo e acabou ficando, certo? Que aquela pessoa ali vai ter uma renda computada pelo INSS. Uma pergunta como, no caso deficiente: qual é a incapacidade que o senhor tem? Qual a deficiência que o senhor tem? Essa é uma deficiência de longo prazo? Porque para BPC tem que ser uma deficiência de longo prazo, qual seja aquela ali com a duração de mais de 2 anos, entendeu? E lógico, o senhor trabalha de carteira assinada? Já trabalhou de carteira assinada antes? Durante quanto tempo? O senhor trabalha aí dentro de uma perspectiva urbana ou rural? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a gente vai ter que verificar, de fato, se o BPC é a melhor saída. Para pessoas, por exemplo, que trabalharam nos últimos anos, talvez, por mais que aquela pessoa esteja desempregada agora, ela ainda esteja sob a proteção do período de graça, gente, que normalmente é de 12 meses após deixar de contribuir, de recolher lá para o INSS, mas esse período ele pode se estender até 36 meses.
Então vocês veem aí que por mais que aquela pessoa ela esteja desempregada, se ela tiver saído do trabalho ali, ela vai ter os 12 meses e por conta do desemprego, né, por conta que ela foi demitida, isso pula para 24 meses e a depender do tanto de contribuição que ela tem, vai ter mais 12 meses aí em cima, então ela fica protegida aí por muito tempo. Então verifique se aquela pessoa ainda detém a qualidade de segurado por conta do período de graça, porque vai ser muito mais benéfico para ela, por exemplo, no caso do deficiente, de uma pessoa com incapacidade, receber um auxílio-doença, que pode ser bem maior do que um salário mínimo, lembrando que o BPC vai ser sempre no valor de um salário mínimo, e gera, portanto, aí direito de 13º auxílio-doença, enquanto o BPC não, vão ser 12 parcelas anuais, todas no valor de um salário mínimo, e também tem a questão aí, numa aposentadoria, por exemplo, com a questão da qualidade de segurada resguardada, seja por aposentadoria, seja por um benefício de incapacidade, caso aquela pessoa morra, inclusive os dependentes dela podem receber pensão por morte, enquanto que o BPC não gera direito de pensão por morte. Acaba ali com o falecimento do beneficiário. Então vejam como é importante essa triagem. E por que eu falei também nas minhas perguntas, o senhor trabalha aí, mora na zona urbana, na zona rural, o senhor trabalha, por exemplo, de roça? Porque pode ser que seja bem mais benéfico também configurar aquele cliente como segurado especial rural. Porque da mesma forma, por mais que seja um aposento, por exemplo, ou um benefício de auxílio-doença, na condição de segurado especial rural, um salário mínimo, igual LOAS, é claro que também vai gerar direito à pensão, 13º, e aquela pessoa fica com qualidade de segurada ali resguardada. Então, eu vou dizer aqui como é que eu gosto de atuar, por exemplo. Virando aqui o jogo, invertendo um pouco as regrinhas aí. Eu atuo muito nessa questão dos benefícios rurais, dos trabalhadores rurais do INSS Segurado Especial, sobretudo. Então, quando uma pessoa, um agricultor desse, chega no meu escritório e eu verifico que não tem prova suficiente, ou até mesmo ele já deu entrada na justiça e foi negado, eu digo, olha, o que a gente pode fazer agora é esperar o senhor completar a idade ou ver algum impedimento, alguma deficiência para a gente tentar o LOAS. Então eu sempre tento, por exemplo, claro que havendo um mínimo de fundamento e de início de prova material, configurar aquele cliente como segurado especial e depois, caso eu não consiga fazer isso, tentar aí pleitear um BPC, um LOAS no INSS, na justiça. Essa é a minha tática. Claro, gente, batendo aqui mais uma vez no martelo, tem que ter pelo menos um início de prova material, aquela pessoa tem que ser realmente agricultor, trabalhar na roça, né? Se for o caso. Mas aí vocês veem que a questão do BPC ela é bem ampla. Então, cuidado para não confundir BPC com aposentadoria rural. Muita gente confunde, porque no caso da aposentadoria rural também não é necessário recolhimento para o INSS, a pessoa pega, confunde a questão do aposento por idade rural com a questão do BPC, no caso aqui do idoso, e no caso do deficiente é muito comum confundir com o auxílio-doença. Mas para o auxílio-doença a pessoa tem que contribuir, tem que pagar para a Previdência, aquilo que eu falei lá no iniciozinho, auxílio-doença, aposentadoria por idade rural são benefícios previdenciários. Certo? Você tem que demonstrar ali a sua qualidade de segurado. No caso do rural é porque se prova a partir de documento, mas em regra é a partir de recolhimentos. BPC é assistência social, independe de contribuições, ok? E depois que você fizer essa triagem para verificar ali se ele possui os requisitos mínimos para você tentar, se de fato o BPC vai ser a melhor saída para aquele cliente, você vai atrás de angariar a documentação. Então você vai reunir os documentos necessários. E que documentos são esses? Claro, os documentos de identificação civil, identidade, CPF, comprovante de residência não pode faltar. Você vai reunir aí também os documentos dos membros daquela família, como eu falei. Documentos que digam respeito à renda deles. Então você pode fazer até um termo de declaração em renda familiar, que é um documentozinho que você encontra aí facilmente nos sites dos tribunais regionais federais, no qual você preenche bem direitinho toda a questão dos membros e da renda de cada um deles. Então, se tiver um comprovante de renda, se tiver carteira assinada, junta. Você pode até pensar, não seria melhor não juntar, porque quanto menos renda, mais fácil conseguir? Mas, gente, é o que eu sempre digo, principalmente quando a gente está pleiteando isso na justiça. É muito melhor a gente juntar a documentação certinha do que ser
surpreendido lá na frente, sobretudo na audiência de instrução, com alguma problemática. Porque o INSS, com certeza, ele vai ter acesso a essa documentação, sobretudo no CNIS. Então o INSS hoje ele tem um sistema muito inteligente que ele consegue contactar tudo. Desde o sistema lá do CadÚnico, que eu vou falar já sobre ele, da prefeitura, até o CNIS, que vê todas as contribuições daquele segurado, se ele já recebeu algum benefício, as empresas que ele trabalhou, tudo isso. Entenderam? E é inclusive aí também que pode acontecer de essas informações levarem ao indeferimento do benefício. Então junta direitinho ali, além desses documentos de identificação, comprovante de residência, renda, os membros da família, se quiser faz o termo de composição e renda familiar, interessante também, por mais que essa informação ela já conste no CadÚnico. E no caso do deficiente é importantíssimo a gente juntar os atestados médicos. Então, pelo menos um atestado médico recente, que consta ali o CID, e um atestado médico que se adequa ali aos requisitos da portaria estabelecida recentemente. Me fugiu aqui o número da portaria, eu acho que é 935, 905. Gente, se vocês que estão assistindo aí souberem o número da portaria que estabeleceu ali os requisitos para o atestado, sobretudo para fins de receber aquela antecipação dos R$600 no que diz respeito ao LOAS, coloca aqui, porque uma das questões mais importantes dessa portaria é que ele estabeleceu um prazo ali que o médico ele tem que colocar o tempo de duração daquela incapacidade, daquele impedimento e qual o prognóstico de cura, em quanto tempo essa incapacidade vai durar. Sem esse prazo, pode ter certeza que esses benefícios, sobretudo no que pertine aí à antecipação dos R$600 para a BPC e até mesmo a antecipação do auxílio doença, eles vão ser negados. Só um linkzinho aqui que eu fiz, mas voltando porque o foco não é esse benefício emergencial, por mais que ele também esteja constando ali na LOAS. Então você junta pelo menos um atestado médico aqui que demonstre o CID, a doença, a incapacidade e documentos que tenham pertinência aí com essa questão, com essa doença apresentada lá no processo. Além disso, nós vamos ter que juntar também o CadÚnico. Esse cadastro único, gente, ele foi instituído aí por conta desses decretos que vocês estão vendo. E é um cadastro para famílias de baixa renda, aquelas que recebem até 3 salários mínimos, família em estado de pobreza. Que esse cadastro, na verdade, ele é utilizado pelos municípios, pelos estados, pela União, pelo INSS, para fins de garantir benefícios a essas famílias. E aí o INSS hoje, ele se vale muito desse cadastro, inclusive quem está com o cadastro desatualizado, tem os benefícios suspensos, de modo que esse cadastro é condição sine qua non para conseguir BPC. Se aquela família não tiver cadastrada no CadÚnico, lá da sua prefeitura, não vai ter direito a BPC. Então, sempre é necessário que aquela família ela vá lá no CRAS do município e faça o cadastro no CadÚnico, tá bom? Precisa somente do CPF e um comprovante de residência, mas se quiser levar outros documentos também não tem problema. Como eu estou falando aqui mais do caráter judicial, se essas pessoas elas vão chegar até você com o benefício do INSS negado, é lógico que elas já vão ter feito o cadastro aí. E é interessante também que a gente junte o PA, o processo administrativo lá do INSS, com outro ponto que os advogados ignoram muito na prática. Não juntam o PA, não chegam a ler o PA e é um erro muito grande, porque lá tem um resumo de todo o processo administrativo que correu na autarquia. E além disso, vocês têm que ver ali os documentos que foram anexados para não anexar posteriormente nenhum documento contraditório. Sobretudo no que diz respeito a endereço, gente, eu já tive tanta dor de cabeça, porque lá no PA foi juntado um comprovante de endereço tal, mas aí quando eles chegaram para mim, não, de fato ele não mora aqui, ele mora lá na casa de fulano de tal, e aí traz outro documento pra gente, de comprovante de residência, pra gente dar entrada na justiça. Eu digo, olha, isso aqui vai ser a primeira coisa que o juiz vai questionar lá na audiência, onde é que essa pessoa efetivamente mora? Porque é que de fato consta esse endereço aqui no PA1 e agora a gente na justiça vai entrar outro. Então, é necessário muita discrição e verificar realmente se não tem nenhum conflito, ler direitinho o PA e juntar, até porque se você não juntar, o INSS junta e o juiz com certeza vai ter acesso a essa documentação. Então, depois que você fizer a triagem, verificar de fato se o BPC é o benefício correto, juntar a documentação, pegar o CadÚnico, juntar e ler o PA, você, claro, vai dar entrada aí com o benefício.
Partindo agora para a petição inicial, e aqui, gente, você vai dar entrada nesse benefício de BPC através, por intermédio da petição inicial. Nessa petição inicial, não vou ensinar vocês como fazer um aqui, até porque não dá tempo, né? A live é reduzida, mas algumas dicas que eu dou aqui para uma petição inicial de BPC bem feita. Não deixe de informar os dados do NB. Então, quando eu falo os dados do NB, não é só o número do benefício, não. É a data de entrada do benefício, o motivo pelo qual o benefício foi negado, se foi a questão da renda familiar, se foi a questão da deficiência. Idade normalmente não é, até porque você só consegue agendar esse benefício no INSS se de fato o sistema computar que aquela pessoa tem 65 anos. Então, normalmente é um desses dois aí requisitos. Ou é a questão da deficiência, que não passou na perícia médica do INSS, ou é a questão da renda familiar, sobretudo essa. Alegar também a incapacidade, qual a questão da doença, no caso aqui do BPC na modalidade amparo ao deficiente, não é isso? Juntar ali o documento e fazer menção àquela doença, falar que é uma doença de longo prazo, explicar aqui todo o caráter biopsicológico, biopsicossocial da doença, né? Para vocês verem como é uma questão muito abrangente. Então, se você for falar da doença, abra ali um parágrafo 2 para falar sobre a necessidade daquela pessoa em ter um terceiro cuidando dele, por exemplo, algo do tipo. E também a composição e a renda familiar. Mais uma vez, deixe de forma bem clara ali os membros da família, qual é a relação de parentesco que eles possuem e a renda de cada um deles, ok? Para fazer ali o cálculozinho e facilitar a vida do juiz. E outra coisa que é muito importante é fazer sempre menção das provas, da documentação que você está juntando ali na própria petição inicial. E claro, gente, nada de juntar documentos ali supérfluos ou desnecessários, juntar realmente provas procedentes, provas importantes, que vão de fato ali influenciar no trâmite daquele processo. Depois que você der entrada com essa petição inicial, existem alguns caminhozinhos aqui que o seu processo ele pode correr. Primeiro deles, claro, vai ter aí a citação do INSS, e logicamente o INSS vai contestar, normalmente é aquela contestação mais genérica, né? Que a gente já conhece, mas enfim, vamos deixar o feito prosseguir. Em alguns casos, gente, quando eu estou falando aqui em BPC, como eu já disse, ele é gerido pelo INSS, e quando você vai entrar na justiça, porque o INSS negou, a gente está falando em JEF, Juizado Especial Federal, por conta de uma competência aí da Justiça Federal, tendo em vista que o INSS é uma autarquia federal, e também porque normalmente essas questões elas não são maiores do que 60 salários mínimos, então vai ser Juizado Especial Federal. Nem sempre os juízes eles determinam aí a réplica à contestação. Isso vai variar aí da vara, vai variar do estado, da região, ok? De modo que às vezes depois da própria contestação o juiz já determina aí, já designa uma perícia médica. Outros juízes não, eles podem simplesmente aí dar um despacho determinando que você faça a réplica, se manifeste sobre aquela contestação. Mas vamos imaginar agora que o juiz já determinou, já designou ali uma perícia médica, então você, naquele dia e horários designados ali, seu cliente ele vai para um médico, dessa vez vai ser um médico designado pela justiça, não do INSS, tem nada a ver com o INSS esse médico, e ele vai analisar aquela questão do impedimento, da deficiência, da incapacidade, todo aquele caráter biopsicossocial, seja uma deficiência psíquica, seja uma deficiência física, sensorial, tudo mais, até mesmo uma depressão, a depender do caso, pode configurar aí a concessão de um BPC, de um LUAS. Então, minhas dicas aí para perícia médica judicial. Leva somente a documentação essencial. Não adianta levar um exame médico que você fez há 20 anos atrás, que seu cliente... Um exame de sangue que não tem nada a ver com o problema de coluna que ele está alegando ali para o BPC. Então, se o problema é coluna, se o problema é fibromialgia, leve os documentos médicos que tem a ver, que tem pertinência temática com essa doença aí. Leve os laudos, leve o atestado médico, leve o exame que foi realizado, entenderam? E fica muito atento a documentos contraditórios. Não adianta levar ruma de documento lá no dia da perícia, isso aqui é importante porque além da perícia direta que o médico vai fazer no seu cliente, ele vai fazer também uma perícia indireta, que consiste basicamente na análise dos documentos dos colegas dele,
dos outros colegas da saúde aí que ele levou no dia. Então cuidado para não levar um documento que, por mais que seja um pouco mais antigo, diga que a pessoa não tinha um problema, mas que hoje ela tem. Isso é muito perigoso na prática. E a dica que eu dou para os colegas também aqui é participar dessa perícia. O Estatuto da OAB nos permite participar das perícias médicas. Ora, a gente participa aí das perícias criminais, a gente participa das perícias trabalhistas e nas perícias do INSS previdenciário sempre teve esse problema. Ah, não pode entrar, só pode entrar o paciente, no máximo ali um acompanhante. Não, o Estatuto da OAB nos permite mesmo entrar naquele ambiente, desde que a gente não frustre, claro, a perícia, né, com todo respeito e tudo mais, e inclusive fazer perguntas prévias lá, para que essas perguntas elas sejam respondidas pelo perito no laudo médico, ok? E aqui outra questão importantíssima, pessoal, por favor, prestem atenção. Porque não é só a perícia médica que é importante. E na prática, ambas são muito importantes. Olha, a perícia médica não é para ser aquela rainha das provas. Ah, o perito disse que fulano de tal não era incapaz. O benefício está perdido? Na prática, é assim, mas não era para ser. Então, e daí a importância de você juntar aqueles documentos médicos e também todo um caráter social e ambiental daquela incapacidade. Porque muitas vezes, quando eu estou falando ainda da perícia médica aqui, quando o médico ele coloca lá no laudo que fulano de tal é totalmente capaz e não há nenhum impedimento, nenhuma deficiência, muitas vezes o processo ele já vai para julgamento antecipado da lide, não passa nem por audiência e o juiz já julga improcedente. Então recorram quando isso acontecer, ok? Porque a audiência de instrução é importante também para verificar a incapacidade. Recorram utilizando aí esse entendimento. Mas voltando para a perícia socioeconômica, essa daqui também é assim um dos pontos mais importantes, seja do idoso, seja do deficiente. Por quê? Porque, gente, vai ser na perícia socioeconômica quando um oficial de justiça, normalmente um assistente social, ele vai se locomover até aquela residência da família, do autor que está pleiteando o BPC, ele vai verificar ali toda a condição econômica e social do lar. Ele vai tirar fotografias do lar, ele vai tirar fotografia das paredes, do teto, do chão, para verificar as condições do imóvel, ele vai verificar ali quais os eletrodomésticos que possuem na casa, se tem carro, se tem moto, quantas pessoas moram lá, qual do remédio que ele toma, quais são as despesas que eles têm, tudo isso, e vai fazer também um laudo socioeconômico e juntar no processo. E aqui eu botei miserabilidade é igual a bagunça. Sempre falo isso também nos meus vídeos aqui de BPC. Eu vejo essa onda aí no judiciário de que, e pasmem, eu já tive um caso que a família era muito necessitada, a criança com autismo, e o juiz ele negou o benefício simplesmente porque ele disse que, segundo o laudo, as paredes eram revestidas de cimento e o chão era com cerâmica e a casa possuía boas condições de conservação. Será que então, porque o pessoal era organizado, era limpinho, o BPC não vai ser válido? Será que é porque a casa era organizada, aquele pessoal não era pobre, não estava passando por uma hipossuficiência econômica, não configurou-se, portanto, o estado de miserabilidade? Então tem toda essa questão aí. Então batam nessa tecla. Não é só a renda familiar de um quarto do salário mínimo que ultrapassou um pouquinho, não é só uma casa que é minimamente organizada, não é só uma televisão ali que tem, ou micro-ondas, que vai desconfigurar esse estado de miserabilidade. Batam bastante nessa tecla porque é importante. E claro, aqui também chega outro ponto essencial, que vai ser a audiência de instrução. A audiência vai sempre acontecer nos casos de BPC? Quase sempre, gente, porque tem que configurar essa questão da renda familiar. E isso aí o juiz ele quer ver cara a cara. Então, pode ser até que num caso aí à parte ele julgue somente com os laudos socioeconômicos e o laudo pericial. Mas normalmente vai ter aquela audiência lá para verificar, sobretudo, a questão da renda. Então é ideal que você faça uma orientação para aquele seu cliente, entendeu? Então faça sempre uma prévia orientação com o seu cliente, diga a ele que a audiência vai ser filmada, que vai estar presente lá o juiz, o procurador do INSS, que esse procurador do INSS também vai poder fazer perguntas para o seu cliente e que o juiz ele vai bater muito nessa tecla. Quem mora na casa, quem trabalha de carteira assinada,
quem recebe um benefício assistencial, se tem alguém recebendo, por exemplo, um seguro-desemprego, se eles têm carro, se eles têm motocicleta, e fique atento porque o juiz lá e também o procurador do INSS, eles têm acesso a um sistema chamado Infosec, então eles baixam tudo, eles conseguem ver lá no Detran se tem algum veículo no nome. Se aquela pessoa ali, ela trabalhou, mesmo ela dizendo que não tem condições de trabalhar no emprego informal, por exemplo, então é muito comum aqui ele perguntar isso para as testemunhas. Olha, fulano de tal, ele trabalha como uma pessoa na informalidade, vendendo picolé, na construção civil sem carteira assinada. Se a pessoa tiver, por exemplo, um CNPJ, uma microempresa, for um MEI, isso aí também pode atrapalhar o BPC, sobretudo no quesito miserabilidade. Então são perguntas que vocês têm que fazer anteriormente, numa instrução aí com o seu cliente, uma orientação, justamente para quando chegar no dia você não ser surpreendido por uma problemática dessa. E aqui eu acabei, basicamente foi isso, trouxe aí toda a contextualização teórica, passando pela novidade legislativa aí, as duas leis que foram editadas nesses últimos meses, que é a lei 13982, que está valendo agora, e também falei um pouquinho da 13981, certo? Que foi bater lá no STF, né? A questão da renda familiar está suspenso ainda. Mas é isso mesmo. Infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Eu acredito que deu para dar uma ajuda aí a vocês, uma atualizada, certo? E mais na frente a gente vai estar lançando um novo curso no Previdência na Prática. Nós já temos um curso voltado para os benefícios rurais do INSS. Basta clicar lá no link do perfil que você vai ter todas as informações desse curso, é muito bom. E vamos lançar um segundo agora aí falando sobre BPC. Isso aqui realmente foi só um gostinho do que está por vir. Vamos trazer um mapa aí, desde o primeiro contato até o recebimento dos honorários, passando por audiência, instrução, recurso, tudo. Então, se tiverem mais dúvidas, façam aí no Instagram, porque depois a gente tenta resolver isso, né? Então, até a próxima, gente.